7, 15 em diante, diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore no jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém? Deus é bom? Queridos, nós vemos aqui que o lugar que Deus escolheu para colocar o homem, o lugar que Deus escolheu para que nós estivéssemos sendo estabelecidos na terra, foi no jardim. E no jardim, muitas vezes, na história, no percurso bíblico, nós vamos ver Deus falando ou mudando algo na vida do homem. É no jardim que Deus coloca o homem e a mulher. É no jardim que o Senhor Jesus tem as horas mais difíceis da sua vida, no jardim do Getsêmani, que o Senhor Jesus é ali prensado. É no jardim que o Senhor deseja que nós, o desejo de Deus é que nós habitássemos nesse jardim, é que nós habitássemos no jardim que foi construído por Deus. Mas basicamente, nesse jardim que o Senhor coloca Adão e Eva, o Senhor lhe dá pelo menos duas coisas: liberdade e provisão. Liberdade para fazer o que quiser, para agir, conforme aquilo que foi estabelecido por Deus, e provisão. Nada ia faltar. O Senhor ia cuidar de tudo, o Senhor ia guardar tudo, igual Deus tem feito com você. Nesse jardim, não havia nada que limitasse o potencial do homem. Nesse jardim, o homem não tinha travas. O homem não tinha crenças limitantes. Não tinha nesse jardim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou chegar nesse objetivo? Nesse jardim não tinha dúvida, não tinha descrença, não tinha falta de fé. Nesse jardim não tinha pecado. O homem era livre. O homem tinha liberdade. E é isso que o Senhor quer trazer para a sua vida. Que você viva no seu potencial máximo estabelecido por Deus. Porque o pecado nos limita, as descrenças nos limitam. As crenças que nós adquirimos ao longo das nossas vidas, muitas vezes limitam o agir de Deus na nossa vida. E nós ficamos andando muitas vezes por vista, andando por pensamentos de outros, e não de acordo com a vontade que Deus quer estabelecer em cada um de nós. Deus colocou esse homem no jardim, de acordo com o que lemos, com pelo menos dois propósitos. E os propósitos, o propósito principal de Deus, ao colocar o homem nesse jardim, está aqui no verso 15, que diz que Deus, o Senhor Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. O primeiro é ativo e o segundo, defensivo. Cultivar fala de um serviço a outro, um trabalho, servir como um subordinado, servir como uma tarefa. Como os levitas receberam uma ordem de servir a Deus. Serviço como um trabalho, como servir a um irmão.
servir, cultivar, e guardar, manter, vigiar, olhar, observar, preservar a criação de Deus. Basicamente era esse o trabalho que o homem deveria ter. Uma parte desse trabalho era uma parte ativa, que era a parte de cultivar, ou seja, desenvolver a criação de Deus. Desenvolver aquilo que foi criado por Deus. E se nós olharmos para o coração do homem, se você olhar para o seu coração, você vai ver que o teu coração deseja um progresso. O teu coração deseja uma evolução, um desenvolvimento. Você deseja vencer fases. Ninguém quer chegar no lugar e permanecer do jeito que está. Ninguém quer começar um casamento e terminar depois de 20 anos, olhar para trás e dizer, não fizemos nada. Ninguém quer começar uma obra e depois olhar para trás e dizer, eu não construí nada. Está no coração do homem um desejo de desenvolver, de crescer, de avançar, de prosseguir, de conquistar. Deus então coloca o homem para cultivar. Porque Deus criou o homem. E Deus sabia que no coração do homem estava esse desejo de crescer, desenvolver, avançar. O mesmo desejo que também está no seu coração. O propósito de Deus sempre foi que o homem prosseguisse, sempre foi que o homem se desenvolvesse, sempre foi que o homem avançasse diante da obra que foi criada. Ou do jardim no qual Deus colocou o homem. Quando lemos Oséias, capítulo 6, no verso 6, a palavra de Deus vai dizer, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Até então, não havia, quando você lê o relato de Gênesis capítulo 2, no início, você vai ver que a princípio ainda não havia plantas, não havia dado ainda o crescimento, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra. Versículo de número 5. Como é certa a sua alva, como é certa que o dia vai chegar, assim é que ele virá, como a chuva. Porque cultivar depende da ação de Deus. Crescer depende da chuva que Deus manda. Se Deus não manda chuva, não tem cultivo. Se Deus não manda chuva, não tem ação que você faça que possa desenvolver alguma coisa. Não gera fruto. Pelo esforço do homem, pelo teu sacrifício, pelas tuas obras, por aquilo que você faz, é impossível cultivar. Você pode se esforçar, você pode preparar, você pode cavar os sulcos, você pode avançar, estudar, mas se Deus não mandar chuva, teu trabalho é inútil. Se não chover, não cresce. Porque toda ação do homem é inútil se ela não estiver respaldada pela ação de Deus. Se ela não estiver alicerçada em Deus, na ação que o Senhor tem sobre a nossa vida. O Senhor te chama, querido, para cultivar, muitas vezes em terra seca. O Senhor te chama para cultivar, muitas vezes, em uma terra não trabalhada. Veja que aqui, Deus colocou o homem no jardim. Deus já havia feito tudo. Deus já havia trabalhado e realizado tudo. O homem precisava agora trabalhar para
melhorar ou cultivar aquilo que o Senhor já havia criado, já havia estabelecido. Filipenses capítulo 3, no verso 13 e 14, já agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um prosseguir de Deus, há uma caminhada com Deus, há uma ação de Deus que não te deixa ficar parado, porque a fé é dinâmica. O trabalhar e o nosso cuidado com Deus precisa ser cultivado, praticado. Em outras palavras, querido, o teu culto a Deus precisa ser ativo. O teu cultuar, o teu trabalhar diante de Deus precisa ser ativo. Uma oferta precisa ser sacrificada, uma oferta precisava ser entregue, um sacrifício precisava ser colocado no altar, um animal precisava ser oferecido como oferta. Era sempre uma ação para receber o perdão de Deus, para receber o favor de Deus. Era uma ação que precisava ser feita. Hoje, o Senhor já fez tudo. O Senhor colocou um jardim no teu coração. Hoje, você não precisa ofertar para receber, mas você precisa cultivar o jardim que Deus colocou no teu coração. Você precisa cuidar desse jardim que Deus colocou no teu coração. E como é esse cuidar, pastor? Ele precisa ser ativo. Esse cuidar não pode ser sentado no sofá. Esse cuidar daquilo que o Senhor já fez na tua vida não pode ser sentado no banco das igrejas. Mas você precisa agir diante da revelação que o Senhor tem dado para você. Eu vou explicar um pouco mais à frente isso. Mas o segundo ponto e responsabilidade que o Senhor nos deu é de guardar. E guardar, queridos, nos dá entendimento de que não está no vocabulário de Deus a palavra recuar para a sua vida. Guardar nos dá a ideia de que o Senhor colocou esse jardim para manter, para que você faça a manutenção desse jardim. E manutenção ela pode ser preventiva ou corretiva. Guardar está que você tem que manter daqui para frente. Não existe deterioração. Não existe voltar atrás. Não existe recuar. Às vezes quando você está em casa, alguma coisa quebra. Compra aquele jogo de copo bonito na loja americana, né, irmã? Aquele jogo maravilhoso, né? 6 copos, né? Não é copo de botequim, não. Aquele copo bonito, de cristal. Aí começa a quebrar o primeiro. Quebra o primeiro, já era. Daqui a pouco tu leva para a sala o copo, escorregou, quebrou o segundo. Aí já eram 6, agora são 4. A família de 5. Aí vai colocar a mesa... Fica sempre um copo diferente. Fica sempre um copo que não faz parte ali daquele ambiente. E queridos, se nós não observarmos a nossa vida espiritual, nós podemos começar sendo regenerados por Deus e ao invés de avançarmos, nós recuarmos. Ao invés de nós irmos além, crescermos, irmos, igual o apóstolo Paulo falou, em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, à estatura do varão perfeito, nós podemos regredir. Nós podemos voltar.
O apóstolo Pedro fala: desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, para que por ele vá descrescendo. O leite da palavra de Deus, para que a gente cresça. E quando a gente tem filho, a gente sabe que a mãe tem pelo menos, né, o papel de nutrir, mas também tem o papel de proteger. A mãe amamenta, cultiva aquela criança, cuida daquela criança, mas a mãe também protege. O pai muitas vezes quer pegar a criança, dá pirueta, joga para cima, né? O pai, se deixar, joga a criança lá no alto, pega, mergulha a criança na piscina. E a mãe fica desesperada: não faz isso com o garoto. Esse aqui era nenenzinho, pegava o carrinho, aí ficava com o carrinho, brincava para lá, jogava o carrinho aqui atrás. A cabecinha dele ficava só balançando assim, ó. E às vezes, queridos, nós temos que manter, cuidar. E a mãe fica preocupada por o filho não bater a cabeça, não colocar o dedo na tomada, fica preocupada com a quina da mesa, coloca proteção em tudo que é canto. Por quê? Porque tem que manter. Tem que proteger. E às vezes nós protegemos as coisas, colocamos um seguro no nosso carro, seguro na nossa casa, seguro em tudo que é coisa, mas não guardamos a nossa fé. Não guardamos o lugar que Deus colocou o jardim. Às vezes eu me identifico com a visão conservadora, nós lutamos pela família, nós lutamos pelas ideias conservadoras, mas não cuidamos da nossa casa. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque nós estamos, às vezes, lutando contra uma agenda progressista, estamos lutando contra uma agenda que quer impor aos nossos filhos um comportamento diferente daquele que nós ensinamos na igreja, mas às vezes somos nós que estamos tendo o comportamento que nós negamos. Somos nós que abandonamos. Somos nós que fazemos o que não agrada a Deus. E muitas vezes estamos falando, sendo politicamente enganjados em algo, mas negamos algo dentro da nossa casa. Negamos com as nossas atitudes. Negamos com as nossas ações. É por isso que o Senhor diz que nós devemos guardar, proteger. E a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que procedem as fontes da vida. Nesse jardim que o Senhor colocou, tinha 4 rios que passavam pelo jardim. No teu coração existe uma fonte que jorra para a vida eterna, a Bíblia diz. Existe uma fonte que alimenta esse jardim no teu coração. Existe uma fonte que não deixa o teu coração ficar seco, sedento, sem vida. E essa fonte procede de Deus. Procede do Senhor. Essa fonte que faz as folhas ficarem verdes, essa fonte que faz você ter fruto. Se você estiver longe da fonte, não tem fruto, não tem vida. É só morte. A tua vida degenera, você recua, você volta. É por isso que você tem que cultivar, mas você também tem que guardar. Tem gente que só cultiva, mas se esquece de guardar. E enquanto você está cultivando mais do que você está perdendo, você ainda está na vantagem. Mas a partir do momento que você deixa de cultivar um pouco, você começa a perder. Eu comecei a fazer uma dieta, exercícios físicos, aleluia, diminuir a Coca-Cola, né? Comecei a emagrecer, comecei a correr. Só que aí eu descobri uma coisa, irmãos.
Descobri que quando eu corro, eu posso comer mais que eu não ganho peso. Olha que maravilha. E eu fui nesse ritmo aí, irmão. Fui na bênção. Correndo, comendo à vontade, não estava engordando. Eu falei, ui, que delícia, que maravilha. Só que aí eu tive uma lesão. E daí eu não consegui mais correr. Só que a comida continuou. E às vezes acontece isso com a gente, queridos. Às vezes a gente cultiva, mas se esquece de guardar. E daí acontece alguma coisa que tu não cultiva mais, mas também não está guardando mais. E daí você recua. E daí você volta, regride. Daí você engorda. Entenda que eu estou falando isso espiritualmente. O Senhor te chama, em primeiro lugar, para cultuar, para estar na presença dEle, de forma ativa, levantando as tuas mãos, adorando a Deus, indo ao encontro dos perdidos, indo ao encontro dos necessitados, pregando o amor de Deus, falando da graça de Deus, visitando os hospitais, indo àqueles que precisam de vida, àqueles que estão mortos espiritualmente, aos ossos secos na nossa geração. O Senhor está te chamando, querido, para ir àqueles que estão marginalizados. O Senhor está te chamando para ir àqueles que agora estão ali próximos da gente, na Lapa, vendendo seus corpos. O Senhor está te chamando para isso. Mas o Senhor também está te chamando para guardar o teu coração. E às vezes nós cultivamos, nos esquecemos de guardar. Mas às vezes o Senhor também, nós guardamos demais e cultivamos de menos. Parece que nós estamos às vezes numa trincheira espiritual. Uma trincheira gospel. E daqui ninguém passa. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra das trincheiras. Ninguém conseguia avançar. Ficava um de frente para o outro. Quem colocasse a cabecinha para fora levava um peteleco. E queridos, às vezes nós cavamos trincheiras à nossa volta. Cavamos as nossas trincheiras e falamos, daqui nós não saímos. Aqui nós vamos permanecer. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós podemos estar sim fazendo o que é certo diante de Deus, protegendo. E por muito tempo a igreja pensou somente na apologética, somente na defesa da fé. A gente tinha apologética para tudo. A gente se defendia dos testemunhos de Jeová, a gente se defendia, tinha teologia contra a nova era, tinha contra tudo. Mas nós podemos guardar e nos esquecer do principal, que é cultivar. E o maior problema disso, queridos, é que nós podemos estar alinhados psicologicamente, alinhados filosoficamente, alinhados com a nossa mentalidade ou logicamente com a palavra de Deus, mas a nossa vida não refletir aquilo que a palavra de Deus fala para nós, ou aquilo que nós pregamos, ou aquilo que nós falamos. Nós podemos estar entrincheirados. Daqui ninguém passa. Daqui, isso aqui fica fora. E nós nos esquecemos de vivermos isso na nossa vida, de cultuarmos, de buscarmos, de ouvirmos a voz de Deus, de irmos aos perdidos, aos necessitados, aos desamparados. E nós sabemos que é certo, sabemos que precisamos dar outra face, sabemos que nós temos que dar a nossa vida pelo nosso próximo, sabemos que precisamos ter um casamento abençoado, sabemos que podemos ter uma família feliz diante de Deus. Mas ainda assim, nós estamos, em muitos momentos, vivendo entrincheirados, protegidos, sem coragem para dar o primeiro passo.
Por isso o Senhor te chama hoje para fora da trincheira, meu irmão. O Senhor quer te dar a estratégia certa, para você se proteger, mas também avançar. Para você se guardar, mas também avançar. Porque diante de tudo isso que o Senhor fez, nesse jardim, cultivar, guardar, Deus também coloca sobre Adão uma decisão. O Senhor diz aqui, no verso de número 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque do dia em que dela comer, você certamente morrerá. Queridos, a árvore estava lá. O homem decidia se ele comeria ou não. A decisão estava sobre o homem. Deus não obrigou. Deus não controla a sua vida a ponto de interferir na sua decisão. O Senhor te respeita. O Senhor respeita a decisão que você toma. Ele não interfere quando você coloca no coração. Não foi isso que o Senhor falou para Caim quando desejou matar Abel, seu irmão? O teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, domina o teu coração. Domina as tuas decisões. Porque você não pode governar aquilo que eu te dei se você não consegue governar o teu coração. Você não pode governar tudo isso aqui, a liberdade que eu te dei, o sustento que eu te dei, se você não consegue se governar. Se você não consegue cumprir o mínimo, o básico. O Senhor está deixando claro para Adão quando ele diz: olha, você pode comer tudo, mas essa aqui você não pode comer. Não tinha dúvida da ordem de Deus. Não é assim quando nós pecamos? Meu irmão, não adianta tentar enganar, a gente tenta inventar. Né? Não, mas também, pastor, aconteceu tal coisa, eu nasci numa família tão pobre, fui abusado, fui isso, fui aquilo. E às vezes a gente tenta justificar o nosso pecado. A gente tenta justificar os nossos erros, dizendo: eu estou tão sozinho, preciso disso aqui. Estou me sentindo tão só, tão carente. Eu preciso tanto. E às vezes nós tentamos nos justificar. Mas o Senhor, aqui para Adão diz: você tem uma decisão. Dominar o teu coração. E sabe o que é bom, queridos? É que o Senhor não te deixa só nessa decisão. Ele não te deixa sozinho. A Bíblia diz aqui que havia entre Deus e o homem uma interação todos os dias. Uma ligação entre o homem e Deus. Em que todos os dias Deus falava com o homem. Hoje, na nova aliança, nesse jardim que Deus colocou no teu coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria contigo todos os dias. O Senhor Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas o Espírito Santo vai vir. Aliás, ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo está aqui hoje. Está guardando o teu coração. E é Ele que a Bíblia diz que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que te ajuda a se dominar, a se controlar. Porque sem a presença do Espírito Santo, queridos, nós tomamos decisões erradas, frustradas.
Nós tomamos decisões que nos afastam de Deus. Deus já preparou tudo. Deus já armou tudo. Já te deu o jardim, já te deu o rio, já te deu sustento, já te deu provisão espiritual, já colocou sobre você a presença do Espírito Santo, que é a voz de Deus falando contigo. Já esteve no lugar em que você está naquele lugar, mas você sabe que não pertence àquele lugar. É o Espírito Santo falando contigo. Quando você faz alguma coisa e uma luz vermelha acende, e que você diz, eu fiz errado. Já falou uma palavra e que você diz, eu não deveria ter falado daquele jeito. É o Espírito Santo, meu irmão, falando contigo, te convencendo, te mostrando, te dando direção, te chamando ao arrependimento, te chamando à presença de Deus, porque Ele mantém e cuida. Ele cuida de você, cuida da sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. O universo que nós conhecemos foi criado por Deus. Quando nós olhamos para toda a criação de Deus, nós olhamos e dizemos, é impossível tudo isso existir e não ter uma mente inteligente que tenha criado, que tenha formado. Não são as forças cegas da natureza que criaram, mas é um Deus pessoal que te conhece. É um Deus que tem poder para criar céus e terra. É um Deus que tem poder para agir na sua vida e fazer algo novo acontecer. Esse Deus é o Deus que está aqui hoje, queridos. É o Deus que está querendo de você uma decisão hoje. É o Deus que pede de você não dinheiro, não recursos, não bens, porque tudo isso é dele. Mas o que ele te pede é um compromisso, é fidelidade. Quando o Senhor falou com Israel, o ministério de louvor já pode vir para cá. Quando o Senhor falou com o seu povo, deu os seus mandamentos, o Senhor diz, olha, eu coloco diante de vocês 2 caminhos, a bênção e a maldição. Mas Deus é tão bom que Ele te dá o bizu ainda, como a gente diz no quartel. Escolhe, pois, a bênção. O desejo de Deus é que você seja abençoado. O desejo de Deus é que você escolha estar ao lado de Deus, ser abençoado por Deus, que você escute a voz de Deus, porque é ela que te dá vida. Senão, queridos, nós podemos estar na igreja, ouvir boas mensagens, ouvir a palavra de Deus, sabemos que o Senhor salva, cura, liberta e manda para o céu, mas vivermos uma vida distante de Deus. Sermos crentes nominalmente, mas ateus na prática. Sermos crentes porque conhecemos a Bíblia, crentes porque conhecemos a teologia, crentes porque conhecemos o agir de Deus. Conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na prática, vivermos como se Deus não existisse. Oh, Jesus! O Senhor te chama nessa noite, queridos. O Senhor te chama para que jorre um rio dentro de você. O Senhor te chama a santidade. O Senhor te chama
a cuidar e guardar, cultivar e guardar o teu coração. Se coloque de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Guardar, querido, são coisas que você pode deixar de fazer. Coisas que você sabe que te afastam de Deus. Você pode deixar de ouvir fofoca. Você pode deixar de ouvir mentira. Você pode evitar certas amizades. Você pode passar longe daquilo que tem aparência de mal. Você pode ficar longe da intriga. Você pode ficar longe da contenda. São coisas que você pode deixar. É verdade. Você pode abrir mão da pornografia, abrir mão daquilo que te afasta do Senhor, dos pratos que Satanás tenta colocar diante de você. Você pode abrir mão, queridos. Mas cultivar fala de uma ação. Fala de algo que você tem que fazer. Fala de algo que você precisa realizar. E cultivar fala que você pode abençoar a vida de alguém. Você pode orar por alguém. Você pode abençoar alguém. Você pode dar uma palavra para alguém. Você pode visitar alguém. Você pode olhar com um olhar de compaixão. Oh Senhor, cura a tua igreja, Senhor. Cura-nos, Pai. Transforma-nos, Senhor. Para que o teu rio seja abundante. Para que haja vida em nós, na nossa casa. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, Aleluia. Vem, Senhor, visita o teu povo, Pai. Visita os teus filhos hoje. Toma uma decisão hoje, meu irmão. A decisão de cultivar o reino de Deus na sua vida. Cultivar o reino de Deus na sua família, na sua casa. Volta ao culto no lar. Volta a ensinar os teus filhos. Volta novamente a buscar a sua presença. Volta à consagração. Volta a orar pela madrugada. Volta a ler a palavra de Deus. Volta a louvar ao Senhor, a adorá-lo. Volta. Tentando buscar, mas... Me coubiarai, me combinariosi, me combinarabiasu, Tá ruim a internet. me garando sou. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, visitar o coração do meu irmão hoje, Pegando não aqui. avivando, trazendo vida, Senhor, porque nós escolhemos a melhor parte, que é a tua presença. Nós escolhemos o alimento verdadeiro, o alimento que pode saciar a nossa alma, a água que jorra para a vida eterna, Senhor. Nós escolhemos a tua presença. Você tem liberdade nessa noite, meu irmão. Tem um banquete aqui hoje. Li combinai. Não sei se você já foi convidado para uma festa muito importante. Um momento em que você fica até envergonhado de tão bonito, de tanta pompa. E daí falam para você, pode se servir.
e você não sabe como se servir, você espera alguém dar o primeiro passo. O Senhor diz para você, meu irmão, nesse banquete que está aqui hoje, você tem liberdade. Liberdade para se servir. Liberdade para comer aquilo que Deus colocou à sua disposição. Oh, existe um alimento espiritual para você. Existe algo que pode saciar a tua sede, a tua fome. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Ah, Jesus. Nicobinai. Busca a sua presença. Buscai-o enquanto se pode achar. Porque Ele está perto, perto está o Senhor. Daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Daquele que o ama. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Meu irmão, você que ouviu essa palavra, se há aqui entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus, alguém que ainda, ou que pode tomar essa decisão hoje, voltar para os caminhos do Senhor, se você é essa pessoa, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Há alguém para Jesus hoje? Há alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor hoje? Há alguém hoje entre nós? Ô meu irmão, se você já tem o Senhor no teu coração, se o Senhor já fez uma obra na sua vida, o Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer te renovar, o Espírito Santo quer falar contigo. O Espírito Santo não te chamou para você viver isolado, parado, numa trincheira. Mas o Senhor te chamou para cultivar. E cultuar é cultivar o Espírito Santo na sua vida. Cultuar depende de uma ação. O Espírito Santo não enche quem fica parado. O Espírito Santo enche quem vai. O Espírito Santo enche quem busca. O Espírito Santo enche quem glorifica, quem exalta. Aleluia! O Espírito Santo não enche quem fica entrincheirado. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Quando o Senhor Jesus diz, olha, ficai, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Esses discípulos ficam ali, juntos, orando, buscando a Deus, de forma ativa, até que eles são cheios. E quando eles são cheios, eles não ficam mais naquele lugar, porque aquele lugar não comporta mais. Uma igreja cheia do poder de Deus, a igreja, as quatro paredes não conseguem comportar essa igreja. Ah, Senhor, vem nesse lugar. Aleluia. Vem nas nossas vidas, Senhor. Vem visitar. Visita os nossos corações. Aleluia. Visita, Senhor. Oh, aleluia. Movimenta águas que estão paradas hoje. Oh, move as águas, Pai. Oh, movimenta a fé. Começa a usar a tua fé aí, meu irmão. Aleluia. Começa a colocar coisas que você considera impossíveis diante de Deus. Licobinai. Coloca aquele que você diz, esse não vai se converter. É esse aí que Deus quer. Aleluia. Coloca a causa que você diz, mas isso é impossível. É isso que Deus vai fazer. Coloca aquele que está internado, que o médico disse, não tem mais jeito. E o Senhor vai visitar nessa hora. E o Senhor vai tocar nessa hora. Coloca os teus filhos no altar de Deus. Alabarai. Que já falou e que talvez passou até pelo teu coração.
De que adiantou eu trazê-los para a igreja? Ei, Senhor! Existe um Deus que cuida da tua casa, que visita os teus filhos nessa hora. Aleluia. E eles vão ter um encontro com Deus. Oh, glórias. E o Senhor vai falar com eles. Mira abaixo. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Vamos louvar ao Senhor.